Você já parou para pensar que, talvez, a energia elétrica que você paga todo mês nem deveria existir? Que, de fato, poderia ser grátis para todo mundo? Soa como teoria da conspiração, né? Mas e se eu te disser que isso já esteve a um passo de se tornar realidade, e que o homem por trás disso foi Nikola Tesla? Em 1901, um dos maiores gênios da história estava prestes a revolucionar o mundo. Ele não queria apenas inventar algo novo, ele queria derrubar o sistema. Sua ideia? Transmitir eletricidade sem fios, pelo ar, para qualquer lugar do planeta. Sem cabos, sem contas no final do mês. Energia limpa, ilimitada e gratuita. Mas então, algo aconteceu. Um investidor poderoso entrou em pânico. Um projeto bilionário foi interrompido. E uma torre misteriosa, chamada Wardenclyffe, foi abandonada no meio do nada. O que exatamente assustou tanto os homens ricos? Por que o sonho de energia livre morreu antes de nascer? E mais importante, será que estamos sendo enganados até hoje? Porque o que aconteceu com Tesla não foi só o fim de um inventor. Foi o enterro de uma ideia tão perigosa, que ainda ecoa nos nossos dias. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga a energia, a tecnologia e o poder. Vamos começar pelo momento em que tudo dava certo, até que não deu mais. Nikola Tesla não era só um inventor. Ele era um visionário que pensava em dimensões que os outros nem imaginavam. Enquanto todo mundo corria atrás de gerar mais eletricidade, ele pensava: por que não a distribuir sem fios? Em 1900, ele já tinha feito experimentos em Colorado Springs que provavam era possível enviar energia através do ar, usando a própria ionosfera como condutora. Imagine só, luzes acesas em qualquer lugar do planeta, sem cabos, sem usinas poluentes, sem contas de luz. Era isso que Tesla queria. Ele chamava de transmissão de energia global sem fios. E não era só energia, ele também previa comunicação sem fio, algo que mais tarde viraria rádio, Wi-Fi, até celular. Tudo isso, ele já via. E queria dar de graça para a humanidade. Mas aqui entra o detalhe histórico que muitos ignoram. Tesla não queria patente. Ele não queria lucrar com isso. Seu objetivo era libertar a humanidade da escravidão da energia cara e limitada. Ele acreditava que o conhecimento deveria ser compartilhado, não vendido. E isso, meu amigo, é o que realmente assusta quem manda no mundo. J.P. Morgan, o banqueiro mais poderoso da época, achou a ideia genial, no começo. Até que perguntou algo crucial: e como vamos cobrar pelas pessoas? Foi aí que Tesla respondeu: não vamos. A energia será gratuita. O silêncio que seguiu deve ter sido tão pesado quanto um cofre caindo do céu. Morgan saiu da reunião com uma certeza: Tesla era um gênio, mas um pesadelo para o sistema. Porque se a energia fosse grátis, toda a estrutura de poder baseada no controle dela entraria em colapso. E foi nesse exato momento que o financiamento para o projeto Wardenclyffe começou a evaporar. Mas será que foi só isso? Será que foi apenas um mal-entendido entre um sonhador e um banqueiro? Ou havia algo muito maior acontecendo nos bastidores? É isso que vamos desvendar no próximo capítulo. Localizada em Long Island, Nova York, a torre de Wardenclyffe parecia saída de um filme de ficção científica. Com mais de 57 metros de altura, um eletrodo gigante no topo e uma estrutura enterrada profundamente na terra, ela não era só uma torre, era o coração de um sistema revolucionário. Tesla a chamava de antena do mundo, mas na verdade, era muito mais. Era um transmissor de energia planetário. O plano era simples, mas genial: usar a condutividade natural da Terra e da atmosfera para enviar eletricidade de forma contínua e gratuita. A torre funcionaria como um transmissor, e pequenas antenas receptoras em casas, fábricas e até veículos poderiam captar essa energia sem fios. Era como se o planeta inteiro virasse uma tomada universal. E o melhor, nada disso exigia combustíveis fósseis, cabos ou redes complexas. Mas os detalhes históricos mais fascinantes estão nos testes preliminares.
Em Colorado Springs, antes de construir o Wardenclyffe, Tesla já tinha iluminado lâmpadas a centenas de metros de distância, sem nenhum fio. Ele até criou raios artificiais de mais de 30 metros. Os moradores locais juravam que suas ferramentas metálicas davam choques sozinhas. Um fazendeiro chegou a processá-lo por roubar a eletricidade do ar. Isso não era mágica. Era ciência avançada, 100 anos à frente do seu tempo. Agora, pense nisso. Se os experimentos deram certo, por que o projeto não seguiu em frente? Aqui entra uma das curiosidades mais polêmicas da história da tecnologia. Em 1903, J.P. Morgan cortou o financiamento. Mas não foi só isso. Ele também pressionou outros investidores a não entrarem no projeto. Arquivos revelam que Morgan teria dito: se não podemos medir e cobrar, não há lucro. E sem lucro, não há negócio. O golpe final veio em 1917. A torre, já abandonada, foi demolida, não por falta de manutenção, mas por ordem do governo, sob a alegação de segurança nacional. Oficialmente, diziam que era um risco durante a Primeira Guerra Mundial. Mas será que era só isso? Ou estavam eliminando uma ameaça real ao modelo de energia controlado por poucos? A torre caiu, mas o sonho de Tesla? Ele nunca morreu de verdade. E o que aconteceu depois é ainda mais chocante. Depois do colapso de Wardenclyffe, Nikola Tesla entrou em um declínio que parece saído de uma tragédia grega. Um homem que já foi recebido como celebridade em Nova York, que jantava com os mais ricos e era aplaudido pela elite científica, terminou seus dias sozinho em um quarto de hotel, falido e quase esquecido. Morreu em 1943, com dívidas, cercado por pombos que ele alimentava no parque. Mas o mais triste não foi a morte, foi o que aconteceu depois. No dia seguinte ao seu falecimento, o escritório de emergências de guerra do ZEUA invadiu seu quarto e confiscou todos os seus documentos, cadernos e protótipos. Oficialmente, era para proteger segredos nacionais. Mas o FBI e o governo nunca liberaram a maior parte dos arquivos. Alguns até foram rotulados como ultrasecretos, e até hoje estão trancados em cofres governamentais. Será que era só paranoia de guerra? Ou havia algo ali que poderia mudar tudo de novo? Aqui entra um dos maiores fatos históricos pouco comentados. Enquanto Tesla era apagado da memória coletiva, Thomas Edison virou o herói da eletricidade. Livros, escolas, documentários, todos repetiam a mesma narrativa: o inventor do bulbo, o gênio do trabalho duro. Mas a verdade é que Edison era um mestre do marketing, e um inimigo ferrenho de Tesla. A Guerra das Correntes não foi só técnica, foi uma batalha de egos, interesses e manipulação da história. Enquanto isso, as ideias de Tesla eram roubadas, patenteadas por outros ou simplesmente enterradas. O rádio, Marconi levou o crédito, mas usou 17 patentes de Tesla. A energia sem fios? Hoje, pesquisas militares e corporações como a NASA estudam exatamente o mesmo conceito, chamado de transmissão de energia por micro-ondas. Até a SpaceX e projetos de energia solar espacial seguem a lógica que Tesla desenhou em 1900. Então por que ele não é celebrado como o pai da tecnologia moderna? Porque quem controla a energia, controla o mundo. E quem controla a história, decide quem o mundo vai lembrar. Mas o legado de Tesla? Ele está mais vivo hoje, mais de 100 anos depois de Wardenclyffe. Cientistas, engenheiros e até agências espaciais estão revivendo as ideias de Tesla, só que com um nome diferente. Chamam de transmissão de energia sem fio por micro-ondas ou energia solar espacial. A ideia? Captar energia no espaço, onde o Sol nunca para de brilhar, e enviá-la para a Terra sem cabos. Soa familiar? É exatamente o que Tesla descrevia em 1900, só que agora com satélites no lugar da torre. Em 2023, a Universidade de Kyoto, no Japão, anunciou um projeto que já transmite eletricidade entre dois pontos a 50 metros de distância, sem fios, sem perdas significativas. A NASA e o Pentágono estão investindo pesado. A China já fez testes com feixes de energia do espaço.
E empresas privadas, como a Enrod na Nova Zelândia, estão desenvolvendo torres que enviam energia por feixes de micro-ondas, exatamente como Tesla sonhou. A diferença? Agora, ninguém fala em energia grátis. Fala-se em eficiência e inovação. Mas aqui vem a grande pergunta: será que dessa vez vai ser diferente? Será que permitirão que essa tecnologia alcance sua forma mais radical, uma rede global de energia limpa e acessível para todos? Ou ela será novamente privatizada, patenteada e transformada em mais um produto caro, controlado por poucos? Os sinais são preocupantes. Patentes estão sendo registradas por gigantes da energia. E nenhum projeto fala em distribuição gratuita. E tem mais: em 2021, um documento desclassificado da CIA foi encontrado mencionando Tesla como uma ameaça potencial à estabilidade econômica global, por suas ideias sobre energia livre. Sim, você ouviu direito. Em 2021, um órgão de inteligência ainda via Tesla como perigoso. Isso não é teoria, é arquivo oficial, e mostra que o medo do que ele representava nunca morreu. Então, estamos diante de um cruzamento histórico. Ou continuamos no modelo antigo, energia cara, poluente, controlada por poucos, ou resgatamos o verdadeiro legado de Tesla, a liberdade energética. Mas para isso, precisamos saber a verdade. E é exatamente aqui que chegamos ao ponto final. Tesla não falhou, ele foi interrompido. Seu sonho não morreu, foi adiado. E agora, mais do que nunca, a escolha está em nossas mãos: aceitar o sistema como está ou exigir uma revolução silenciosa, baseada em ciência, liberdade e justiça energética. Se esse vídeo fez você questionar o que você sabia sobre energia, tecnologia e história, compartilhe. Inscreva-se, ative o sininho e deixe nos comentários: e se Tesla tivesse vencido? Porque o futuro que ele imaginou ainda pode ser nosso.